Hulk é um gigachad grandão e robusto que parece passar mais tempo na academia do que Andrew Tate. Ele nasceu como salvador da humanidade, o herói escolhido pelos deuses, mas decide arriscar tudo e se prepara para se tornar o próximo Rei Demônio. Para alcançar seu objetivo, ele acaba participando do novo torneio de seleção do Rei Demônio, que está sendo realizado sob a supervisão de um dos 4 reis celestiais chamado Vermilho, o Vermelho, que é um demônio de fogo de nível 78. Ela é auxiliada pelo demônio de nível 48 chamado An, enquanto preenche o lugar de outro rei celestial chamado Azor, que se feriu ao verificar um castelo do rei demônio derrotado em seu domínio. O torneio está sendo realizado porque um dos reis demônios convocados foi derrotado pelo herói humano, e um novo substituto é necessário para ocupar sua posição. An informa Vermelho sobre as medidas de segurança reforçadas que tomaram para este torneio, bem como o uso do contrato profundo verde feito por Aldor a ele mesmo. Ele então mostra a ela uma transmissão ao vivo dos participantes se enfrentando no Coliseu. Um cara com aparência humana desperta o interesse de Vermelho enquanto ela o vê limpar a arena com os outros competidores. Ela pergunta sobre ele a An, e ele diz que ele é, de fato, o herói humano HK, que decidiu competir para ocupar o lugar do novo Rei Demônio. Vermelho perde a cabeça assim que percebe o que acabou de ouvir. Ela pergunta como deixar um herói humano entrar com todas essas medidas de segurança, mas An diz que ele entrou de forma justa, passando pelas rodadas preliminares, que eram abertas a todas as raças. Vermelho diz que é claro, isso é para todos, exceto os humanos, pois são seus inimigos mortais. Mas An não tem tanta certeza disso e tenta salvar sua pele demoníaca dizendo que ela não tem com o que se preocupar, pois HK odeia todos os humanos e quer destruí-los, mostrando um vídeo dele afirmando isso. Vermelho fica ainda mais furiosa e diz que ele está obviamente mentindo, mas An lembra a ela que, como todos os participantes, ele assinou o contrato Profundo Verde, que o impede de causar qualquer dano a qualquer pessoa fora do torneio. Ela ainda parece cética quanto às suas intenções e diz que ele deve estar tentando descobrir suas forças derrotando seus poderosos guerreiros em batalha um contra um e mesmo que ele vença, não há como os cidadãos do Império aceitarem um humano como o novo Rei Demônio. Mas isso não parece ser um problema, já que Hulk rapidamente se torna o favorito da multidão devido ao seu incrível carisma masculino Sigma que herdou de seu bisavô Gigachad. Vermelho ainda se sente inquieta e explode em fúria, dizendo que ele é uma ameaça, então ela deve eliminá-lo ela mesma. No entanto, An diz que o contrato Profundo Verde também protege os participantes de qualquer dano de fora do torneio e mesmo que não fosse o caso, Hulk é nível 99, então não há como alguém poder derrotá-lo. Isso enfurece ainda mais Vermelho, cujos gritos são todos destruídos, e ela explode o topo do castelo, revelando um céu estrelado acima. Ela diz a An que ele enfrentará mais do que apenas um rebaixamento como punição por esse erro, mas ele diz a ela que tem um plano incrível para salvá-los todos e sugere mudar a próxima partida para uma competição de empilhamento de cartas. Ele diz que garantirá que H receba essas cartas super brilhantes para que ele perca com certeza, e assim podem desqualificá-lo com segurança. Vermelho pensa por um segundo, mas decide seguir em frente, pois não tem realmente outras opções. No dia seguinte, todos os participantes se reúnem no Coliseu e vão para suas estações. O árbitro anuncia as regras e marca o início da competição. Como esperado, o HK tem dificuldade em empilhar suas cartas, mas então ele bate palmas e entra em um estado super focado antes de liberar uma aura imensa que derruba todos os outros castelos de cartas. Ele então empilha suas cartas em uma velocidade vertiginosa e acaba vencendo a rodada com a pontuação mais alta. Vermelho diz que podem usá-lo contra ele, dizendo que ele trapaceou, mas antes que ela possa anunciar isso, os outros participantes interpretam demais as regras e dizem que a ideia por trás dessa rodada fraca deve ser testar suas capacidades estratégicas, já que os castelos de cartas representam seus castelos demoníacos que devem proteger dos outros, o que leva a um Battle Royale com todos tentando empilhar suas cartas enquanto tentam derrubar os outros nas próximas rodadas. Vermelho e An tentam uma série de jogos diferentes como xadrez demoníaco, escultura em madeira e até uma competição de culinária que Vermelho julga pessoalmente, mas HK supera todos eles com seus genes superiores e habilidades Sigma, deixando até mesmo Vermelho como fã de sua sobremesa especial de creme. Enquanto isso,
Vermelho tem sua gente chamada A em uma missão secreta para investigar o reino humano e ver o que eles têm feito para que ela possa transmitir essas informações para sua irmã gêmea usando sua habilidade especial que permite que ela se comunique com sua irmã gêmea, simplesmente bebendo café. Ela diz a ela que o falecido Rei Demônio Thor na verdade foi derrotado pelo irmão de HK, CL, que também é um herói. Em seguida, vemos HK fazendo amizade com dois dos principais participantes do torneio chamados Kinross e Ura. Ele mostra a eles uma foto dele e de seu irmão mais novo. Além disso, ela notou algo estranho enquanto viajava no reino humano: todas as 3 cidades que visitou estavam vazias. Parecia que as pessoas estavam lá apenas um segundo atrás, mas o lugar todo estava deserto. Neste momento, Anne rompe na sala e anuncia que tem mais notícias. Acontece que outro rei demônio chamado Urum foi atacado por um exército de soldados humanos voadores. O rei demônio conseguiu resistir até que os cidadãos evacuaram, mas acabou trocando sua vida ao fazê-lo. Isso deixa Vermelho furiosa e preocupada, pois ela teme que possam atacar a capital em seguida e se pergunta que meios visos humanos usam desta vez para obter tal poder. Depois disso, ela envia um de seus espiões para investigar o castelo de Yun para que possam obter mais informações sobre seus inimigos. Enquanto isso, An sugere outra opção para a próxima rodada do torneio de seleção do Rei Demônio, que acaba sendo uma corrida de cavalos por um circuito de obstáculos com armadilhas mortais. Para piorar as coisas para HK, ele manipula o sorteio de seleção de cavalos e faz com que ele monte um cachorro em vez de um cavalo para garantir que ele perca desta vez. Vermelho se preocupa que as pessoas notem essa injustiça com HK, mas elas se mostram tão ingênuas quanto suas avós. A corrida começa com um estrondo e todos passam voando por HK enquanto seu cachorro luta para respirar e permanecer vivo sob sua gordura heroica. O anunciante decide mudar seu foco para os outros concorrentes, já que HK mal consegue sair do coliseu em um simples cachorro. As armadilhas para matar heróis provam ser difíceis para muitos demônios superarem, mas ainda assim alguns deles conseguem passar pela maioria delas e parece que eles realmente vão vencer, incluindo Kinross e Ura. Justo então, ouvimos um grande boom e vemos Hulk passando por todos os concorrentes, alcançando seus amigos na linha de frente. Correndo sozinho no meio do caminho, ele decide pegar o cachorro e começa a correr em alta velocidade. Vermelho diz que isso é trapaça, pois é uma corrida de cavalos, mas Anne explica que tocar o chão com as pernas enquanto monta um cavalo não é realmente contra as regras, por mais louco que isso pareça. Sendo o favorito da multidão, HK consegue chegar entre os 4 primeiros de qualquer maneira. Vermelho diz a Anne que vai transformá-lo em um cao ameaçado se HK vencer, então ele decide queimar a última ponte com explosivos enquanto tenta pegar HK nela também. Infelizmente, seus trabalhadores acabam sendo mais burros do que os que odeiam anime, e eles explodem a ponte muito antes de qualquer um conseguir atravessá-la, muito menos HK. Conforme a corrida se aproxima do fim, vemos Kinross se gabar de sua velocidade e de adaptar a estratégia de HK, pulando do cavalo e começando a correr por conta própria também. Ura se contenta com o 3º lugar, enquanto Hulk passa por ela e vence Kinross por milissegundos, garantindo o 1º lugar. Com isso, chegamos aos nossos últimos 4 concorrentes para o papel de novo Rei Demônio, e Vermelho decide incendiar todo o lugar em uma raiva, mas justo antes que ela possa fazer isso, Ista diz a ela que tem notícias do espião que foi investigar o castelo de Yun. Ela diz que parece haver cerca de 100 cavaleiros de 3 asas estacionados no castelo, com um deles atuando como seu comandante. Vermelho diz que o Rei Demônio anterior deve ter reduzido massivamente seus números antes de cair, e se pergunta o que fazer sobre essa situação complicada. Justo então, o outro Rei Celestial, Aldora, entra parecendo todo descolado, e diz a ela que tem uma ideia que resolverá todos os seus problemas. Ela pensava que ele estava muito ferido para andar por aí, que era a razão pela qual ela estava preenchendo seu lugar em 1º lugar. No entanto, ela se vira apenas para vê-lo à beira da morte, todo enfaixado e sangrando, então ela diz a ele para ir descansar, mas ele insiste que ela precisa ouvir seu plano. Ele sugere que tornem a final do torneio uma competição para recuperar o castelo de Yun e quem matar o comandante dos Cavaleiros de Asas seria coroado o próximo Rei Demônio. Vermelho se preocupa que, se Hulk se revelar um inimigo real, como ela suspeita, eles estarão em uma posição muito difícil, cercados pelos Cavaleiros de Asas e por ele.
Mas Aldora diz que criará anéis profundos verdes que aplicarão o contrato profundo verde mesmo fora da capital, e assim eles podem se sentir à vontade com HK. Vermelho diz que acompanhará os concorrentes apenas por precaução, e com isso Aldora cria os anéis em 5 dias. Felio se disfarça como uma membro da equipe administrativa chamada e corta o cabelo curto. Também vemos o quarto concorrente, um demônio careca amante de doce chamado Dorsh. Depois disso, todos partem para o castelo de Urum, e vemos All-Star vagando no reino humano, questionando a falta de toxinas no ambiente. Acontece que o Império Demoníaco é quase inteiramente coberto por uma toxina que corrompe as plantas e animais locais, transformando-os em monstros que atacam humanos e monstros igualmente. Nem mesmo um demônio pode resistir à toxina e não ser corrompido, por isso todas as suas cidades são cobertas por uma forte barreira mágica que mantém as toxinas afastadas. Voltando ao nosso aspirante a Giga Chad, vemos os concorrentes enfrentando uma frota de monstros em seu caminho. Todos lutam com suas armas, enquanto Dorsh diz que usará sua habilidade especial do tipo 2, que cria uma barreira imensamente forte ao redor deles. A condição para ativar essa habilidade acaba sendo a necessidade de comer um feijão, que Dorsh devora e começa a carregar, mas quando o Vermelho pergunta quanto tempo levará para erguer a barreira, ele diz pelo menos 20 minutos, o que a deixa furiosa com sua resposta absurdamente decepcionante, e ela acaba queimando todos os monstros. Todos então seguem em direção ao segundo ponto de verificação, que é uma casa de descanso com uma barreira ao redor. Uma vez lá, Vermelho pensa sobre sua batalha anterior e nota como HK é imune às toxinas. Enquanto isso, Ura consegue descobrir a verdadeira identidade de En e a revela para Kinrose, mas Vermelho diz a eles para manterem isso em segredo, enquanto ela trabalha em seu plano para vigiar HK sem deixá-lo saber sua verdadeira identidade. Depois disso, todos partem para seu destino através de um túnel que leva a um ponto de verificação perto do castelo. Em seu caminho, eles encontram muitos monstros, e Kinrose dá uma breve introdução para cada um deles, sendo ele rápido nos pés, mas inútil sem armas.